Às 10 horas mais 43 minutos, de volta com o CBN Maceió, ainda falando um pouco sobre essa situação das questões econômicas aqui no Brasil, falando sobre as questões relacionadas a esse 8 de janeiro, domingo, um quebra-quebra, ações numa tentativa, né, de criar condições para intervenção militar no Brasil. O fato é que não apenas brasileiros comuns estiveram por lá. Nós tivemos por lá pessoas que são ligadas a conselhos regionais, nós tivemos por lá pessoas que estão na ativa do militarismo e também na reserva, que tem submissão a alguns elementos da ativa, a reserva. Ela não é uma questão puramente inativa, ela se associa a algumas regras da ativa, porque podem ser convocados ainda numa situação diferenciada. Nós tivemos também a situação daqueles que estão numa condição diferenciada daqueles que estão com mandatos eletivos. E aí já se identificaram alguns vereadores, deputados, enfim. O que é que deve acontecer com essas pessoas? Aqueles que não estão sob a análise comum da justiça comum, dos atos comuns. O que é que deve acontecer, por exemplo, caso venha a se comprovar que determinados deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos que participaram de atos que podem ser considerados antidemocráticos, o que é que deve acontecer? Tem punição por aí? Olha, quem está na linha é um dos mais respeitados advogados em direito eleitoral desse país. É o doutor Marcelo Brabo, que a gente não cansa de agradecer a gentileza de sempre nos atender. Eu quero aproveitar aqui, mesmo estando no dia 16, desejar aí um feliz 2023 do doutor Marcelo Brabo. E mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, amigo da Rádio CBN. Um prazer imenso poder estar aqui com os amigos mais uma vez, tratando sempre desses temas tão palpitantes, de interesse não apenas do direito, mas de todos nós cidadãos. Inicialmente, eu desejo ao amigo e a todos os amigos da CBN um feliz ano novo, que a gente tenha um ano de muita paz e saúde, que é o que a gente precisa. Quanto à situação posta, Elias, primeiro a gente vê como cidadão com muita tristeza, até porque os movimentos podem ser legítimos, é normal que você não concorde com a linha política, não concorde com o governante, mesmo que eleito de maneira legítima, mas isso não permite que você possa transcender, inclusive com dilapidação do patrimônio público, de situações de obras históricas, e atentando contra todos os poderes da nação. E a situação aí posta, a gente observa que existe um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, que trata justamente desses atos antidemocráticos, cuja relatoria cabe ao ministro Alexandre de Moraes. É um inquérito que todos nós vimos com bastante preocupação e algumas críticas em razão de alguns excessos existentes, mas a situação posta terminou por legitimar. Essas pessoas estão sendo identificadas, o ministro Alexandre já deu 3 decisões após o dia 8, e é justamente identificando os veículos que foram utilizados, as pessoas que terminaram financiando o ato, as pessoas que participaram daquele ato. Ou seja, há uma gama grande de procedimentos aí apuratórios, investigativos, e que certamente vão ter vários desdobramentos. Fora aquelas pessoas que foram presas em flagrante delito e que hoje estão aí, algumas inclusive já transferidas para o sistema prisional da Papuda, no Distrito Federal. E certamente, como a gente observa, não lido na área do direito criminal, mas inclusive um pronunciamento muito sensato atualmente do nosso amigo Leonardo de Moraes, colocando todos os crimes onde essas pessoas poderiam ser enquadradas. E que a gama é grande e que vai ter certamente um desfecho aí de responsabilização. Eu acredito que o momento de Brasil, o momento de mundo não comporta que a gente possa ter atos como os que ocorreram. Enquanto estava na manifestação na frente dos quartéis, a discussão inclusive de rua e manifestação de rua era manifestamente legítimo. Só que agora transcendeu. Até porque eu não discuto apenas uma eleição legítima, mas eu estou discutindo outras situações mais.
que vai desde a destruição do patrimônio público, inclusive atentar contra os próprios poderes constituídos no nosso Brasil. Bom, doutor Marcelo Brabo, o que é que pode acontecer para quem tem mandato eletivo? Seja por uma participação direta, como um cidadão se manifestando nas redes sociais, ou mesmo quebrando as coisas lá dentro dos três poderes, ou mesmo investindo, financiando esse tipo de situação, ou até mesmo incentivando, ou tudo ao mesmo tempo, doutor? O mandato eletivo, inclusive a imunidade, a própria imunidade parlamentar, ela não é um cheque em branco. Eu não posso, em razão da minha eleição para determinado cargo, poder utilizar de um poder que seja ilimitado. O poder de crítica, de manifestação é assegurado a todos. Agora, os excessos, eles são analisados e punidos na forma da lei. E certamente ninguém ficará indene ou impune diante dessa situação, independentemente de ter mandato ou não. É claro que algumas situações de mandato têm um regramento próprio. Por exemplo, o deputado federal, mesmo que condenado pela instância competente, ele tem que ter aquela decisão confirmada no âmbito do Congresso Nacional. Mas é uma coisa que hoje, inclusive, o Supremo tem uma decisão lapidar na época do ministro Marco Aurélio, que reconhece, na verdade, a função do Congresso seria apenas dar executoriedade à medida. Ele não poderia obstacularizar aquela decisão. Mas nós vamos ter várias situações aí ocorrendo. Eu acredito que o volume de informações e de situações serão muitas, até porque nós temos hoje só detido mais de 1.200 pessoas e certamente esse número deve aumentar. Bem, doutor Marcelo Brabo, nós tivemos o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Bom, qual é o significado do ponto de vista político, eleitoral, ou essa resposta ainda precisa de um pouco mais de tempo? A gente precisa saber até onde pode ir as informações e, por consequência, as ações do próprio Supremo Tribunal Federal. Elias, olha, sobre o afastamento do governador Ibanez, nós tivemos uma situação inusitada e estranha, porque quem teria legitimidade para processar e punir o governador seria o Superior Tribunal de Justiça, não o Supremo. Só que, certamente, se tivesse uma discussão dessa natureza de competência e legitimidade do Supremo, em razão dos atos praticados, essa decisão seria confirmada no STJ. E, pelo que eu vi até o presente momento, o governador em nenhum momento questionou a situação relativa à competência e legitimidade. Tem aceitado aí, apesar de ter dito de que houve, na verdade, uma situação não conduzida por ele, administrativa. Mas eu acredito que ninguém está imune ao palio da lei. Independentemente da situação da competência e da legitimidade, eu acho que essas situações devem ser analisadas, devem ser apuradas, investigadas, e os culpados, seja participação ativa ou em razão de omissão, devem ser punidos. Bem, volto a falar um pouco mais sobre os atos e daqueles que participaram. Nós temos aí, e chegam muitas informações pelas redes sociais, da participação de profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, militares, entre outros. E me vem à cabeça aqui sobre os códigos de ética. Isso pode um pouco mais adiante. Alguém pode, a Constituição permite, a lei permite que você possa não só pedir, mas coletivamente se reunir, se agrupar e trabalhar para a volta da ditadura. Eu fico aqui imaginando, não só pelo histórico que tem a própria OAB em nível nacional e todas as suas seccionais na luta pela liberdade, pela democracia, e fica imaginando. Imaginou-se uma seccional aí é a favor da volta da ditadura? Será que advogados podem pedir a volta da ditadura? E aí eu quero transferir essa pergunta para deputados estaduais, vereadores, prefeitos e outros que têm mandatos eletivos. Eles podem pedir a volta da ditadura, trabalhar pela volta da ditadura e não ser alcançado legalmente por nenhum instrumento legal brasileiro? Elias, olha, todos nós temos um compromisso, que é um compromisso com a Constituição.
Todos nós devemos fazer a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, das liberdades. Cada um tem no seu código de ética da profissão. Da mesma forma que o advogado tem o código de ética e disciplina da OAB, o militar tem um regime próprio, inclusive a figura do pudonor. E a gente sabe que, por exemplo, isso vai acontecer em várias situações. A OAB de Pernambuco, na semana passada, inclusive, respondeu a uma consulta, foi a primeira do Brasil, onde reconheceu de que a participação ativa e efetiva do advogado em atos antidemocráticos poderia ensejar a punição disciplinar, inclusive com a possibilidade de exclusão dos seus quadros. E se houver exclusão, a pessoa ainda vem como consequência a inelegibilidade. A Lei Complementar 64/90, com as modificações da Lei de 2010, traz justamente isso, que aqueles que foram expulsos das suas corporações ou nos seus regimentos, eles ficam inelegíveis durante um prazo de 8 anos. Então, certamente vão advir várias consequências fora as judiciais, inclusive no âmbito administrativo dos respectivos exercícios profissionais. No caso daqueles que têm mandatos eletivos, é claro que isso passa por o crivo dos pares, mas parece-me que isso faz necessário, né, doutor? Da mesma forma, né, a Comissão de Ética e Disciplina de cada um dos poderes vai poder processar e analisar aqueles atos e, se for o caso, punir disciplinarmente. É claro que aí entra um viés que não é apenas um viés jurídico, é um viés também político. Em regra, os poderes têm essa dificuldade de evoluir e punir os seus, mas às vezes precisa se cortar na própria carne. Bom, em tempo de um protagonismo muito grande, por parte de alguns especialistas, excessivo de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal e da própria Corte no geral, ela pode tomar para si isso que o senhor acaba de falar e de que depende dos pares? Depende, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acredito que no momento que a gente viva de Brasil, de mundo, certamente vai se analisar de que não é possível você tolerar participações em atos antidemocráticos. Eu fico imaginando aqui um advogado que pede a volta da ditadura. A ditadura não cabe à advocacia. O ditador já é o juiz, já é o advogado, é o promotor, é o procurador, enfim, ele é o todo. Definitivamente não se coaduna nem com a história da instituição, nem com a posição social e legal que cabe ao advogado. Fico imaginando aqui a possibilidade de participação, e deve ter tido, naturalmente, nós somos milhões no Brasil inteiro. Em algum momento alguém pode ter incentivado, pode ter, mas é preciso que as seccionais cumpram um papel fiscalizatório. Definitivamente isso não pode se coadunar. Bem, doutor Marcelo Brabo, eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui a sua participação, deixando espaço aberto naturalmente para suas considerações finais acerca da responsabilização e da possibilidade de muita gente, porque tem muita gente com mandato eletivo que participou e que pode ser punida, e essa punição, doutor, pode ser, por exemplo, não poder se candidatar, por exemplo, aí no caso de tempo ainda da investigação aprofundar e a punição chegar de forma colegiada, se candidatar, por exemplo, para as eleições municipais? Pode sim, Elias, até porque o entendimento é justamente esse, a Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, e se a pessoa for punida e houver como punição a figura da exclusão dos quadros da entidade representativa de classe, essa pessoa não poderá ser candidata, terá inelegibilidade de 8 anos. E certamente nós vamos ver alguns exemplos nesse sentido. Até porque a própria OAB já tem essa consulta de Pernambuco, eu tive informação também de outras seccionais que também estão havendo algumas consultas, e certamente essas situações vão ser levadas à análise dos tribunais de ética e disciplina do Conselho. É claro que o procedimento nem sempre é tão rápido, pode ser que não dê para as próximas eleições municipais, mas certamente vão ter consequências e irradiar consequências para o futuro. Doutor Marcelo Brabo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, obrigado aqui pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço, Elia, muito bom dia para o amigo e todos os amigos da CBN. Forte abraço. Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Marcelo Brabo, advogado, especialista em direito eleitoral. Nós temos mais de 1.000 pessoas presas lá
Brasília, temos outras prisões que estão sendo efetuadas agora, no Rio de Janeiro, em Campos. Nós temos uma série de ações que estão sendo desencadeadas. E agora essas pessoas estão perguntando, direitos humanos, está vendo que tem que existir? Está vendo que tem que existir condições carcerárias boas? Estão descobrindo agora o que é uma cela lotada. Estão descobrindo que não pode se associar a alguém que dá medalhas a quem tortura e tripudia dos familiares daqueles que desapareceram. Se fosse o pedido aceito e tivesse em curso, você poderia, inclusive, nesse momento, estar sendo torturado, isso se já não tivesse perdido a própria vida. Às 10h mais 59, é assim que a gente coloca um ponto final no CBN Maceió desta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, um programa que contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção de Flávia Ies e a direção de jornalismo é de Marcos Vasconcelos. Apresentação, Elias Ferreira. De volta amanhã, a partir das 9h, contando sempre com a sua participação. Excelente segunda-feira, daqui a pouquinho informações do esporte. Daqui a pouquinho também informações do repórter CBN.